Oi, pessoal. Então vamos dar sequência, né, ao nosso trabalho de TCC. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o título que é a importância do título para a gente dar andamento no nosso trabalho, né? Então vocês vão ver, né, como é fácil a definição de um título. Existem muitas dúvidas, né? Mas a gente vai devagarzinho sanando todas, tá bom? Então, como definir um título, né? Então, precisamos passar antes por algumas etapas importantes. Inclusive, a gente já fez isso na aula 1, tá? Onde vocês definiram o tema. Então, para se chegar a um título, é necessário primeiro a definição de um tema, tá bom? Então, eu listei aqui dentro da área de segurança do trabalho, tá? Algumas opções de tema. Embora vocês tenham feito já esse exercício na aula passada, vocês podem estar alterando, tá? Então, eu vou agora passar, né, alguns exemplos e, e aí vocês podem estar optando por outro tema, se realmente vocês quiserem. Então, nós temos, por exemplo, ergonomia, né? Dentro da ergonomia, a gente tem vários tópicos, né? E assim como psicologia também, segurança do trabalho, que é muito importante hoje, muito atual, inclusive em função da alteração da norma regulamentadora 1, né, onde foca os riscos psicossociais, né, que é o estresse do trabalhador. Então, a psicologia hoje ela está tomando um campo muito importante dentro da segurança do trabalho. Segurança em máquinas, interessante também. Hoje, qualquer empresa, por menor que seja, que produza alguma coisa, ela tem uma máquina, né? Desde uma padaria até grandes empresas, né? Que o foco realmente é equipamentos e máquinas. Então, também não deixa de ser um assunto interessante. Legislação, que trata também aí da CIPA, dos EPIs, né? As implantações das normas. Então, muito interessante também vocês estarem olhando a legislação. Higiene ocupacional, que também é vasto, né? A gente tem todos aí os agentes físicos, químicos e biológicos para a gente poder estar focando em um e realizando o nosso trabalho. E assim vai como medicina do trabalho, prevenção e combate a incêndios também é muito procurado, né? Tem muita bibliografia, é fácil de pesquisar, né? Então é um tema também bastante interessante. Gerenciamento ambiental também é um assunto bastante atual, né? Importante também e interessante. Documentação e segurança do trabalho. Então, são várias, né, as opções também para se estar elaborando aí um TCC. Prevenção de controle e perdas, né, que é o estudo dos custos de acidentes, afastamentos, né? Sistema de gestão integrada, muito atual e muito procurado pelas empresas, técnicos que tenham um pouco de conhecimento nessa área. Também é interessante. Fiscalizações e perícias trabalhistas, desculpa, também importante, né? Das questões aí dos processos trabalhistas, com relação a acompanhamento dos peritos dentro das empresas. Então, também é bastante interessante, ok? Então, pessoal, alguns temas que eu estou passando aí para vocês analisarem, tá? E se for o caso, vocês podem estar alterando daquele primeiro que vocês passaram na aula passada, ok? Bom, lembrando, né, que o importante, né, na escolha do tema é a gente. São 4 fatores básicos, né, que a gente poderia usar para
definir qual que seria o nosso tema. Então, o primeiro deles é o interesse, né? Então, algo que eu já tenho interesse, que me despertou curiosidade, né? Que eu gostaria de estar me aprofundando, né? Sobre isso, sobre o tema. Então, interesse importante. Caso você trabalhe já em alguma atividade ligada à segurança do trabalho e queira também desenvolver mais, né, a respeito daquilo que você já faz, também é muito importante e a motivação também é maior, né? Quando você já está dentro do problema e vai estudar para melhorar. Lembrando a fonte de pesquisa, que é muito importante, então o seu tema ele tem que ter uma vasta fonte de pesquisa, porque se você escolhe um tema muito específico, né, é difícil de você trabalhar e achar, né, material para você fazer o seu TCC, tá bom? E também, caso você queira ou tenha interesse em atuar em alguma área, né, quando você se formar, então é interessante também você já começar a pesquisar, né, a já escolher um tema baseado naquilo que você um dia pretende trabalhar dentro da área de segurança do trabalho, ok? Bom, então, mais uma vez, embora vocês definiram alguns temas, vocês podem estar alterando. Agora vem a parte realmente que nos interessa, que é como chegar ao título, né, do nosso trabalho. Que o título é o ponto inicial do nosso trabalho, é o título que vai nortear aquilo que a gente vai pesquisar e aquilo que a gente vai escrever. Então, dentro de um tema geral, né, a gente vai aprender a segmentar. Segmentar seria dar uma enxugada um pouquinho, né? Porque, por exemplo, higiene ocupacional é uma área muito grande, né? Tem muita coisa sobre higiene ocupacional. Eu não consigo aí em 20 páginas, escrever sobre higiene ocupacional, tá? Então, o que que eu preciso? É dar uma segmentada, né? Dentro da higiene ocupacional, é, qual assunto, né, que eu quero escrever? Então, por exemplo, dentro da higiene ocupacional eu vou escolher ruído. Legal, ruído, né? Ruído, um agente físico, né? Que é muito importante, né? Hoje, ruído nas empresas é difícil, né? A menos que seja um escritório, mas onde existe máquina, onde existe é, é, movimentação, a gente tem ruído, e é quase 80, 90% dos locais de trabalho. Legal. Mas ainda assim, ruído está muito grande, né? Eu tenho muita coisa sobre ruído. Então eu vou dar mais um corte. Dentro de ruído, eu vou falar sobre protetor auditivo. Tá vendo? Eu já estou direcionando, né, o meu trabalho para algo mais específico. Mesmo assim, ainda protetor auditivo é um assunto ainda vasto. Eu preciso ainda dar uma refinada, tá bom? Combate à objeção ao uso do protetor auditivo. Veja que interessante, né? Eu vou fazer um trabalho pesquisando por que tem certos trabalhadores que se negam, né, ou dificultam a utilização do protetor. Então, como técnico de segurança, eu vou ter que estar sempre fiscalizando, né, e obrigando o pessoal a usar o protetor. Agora, se eu souber o que causa rejeição ao uso, é muito mais fácil de eu conseguir, né, convencer essa pessoa, né, a utilizar o protetor auditivo. Mas ainda eu posso fazer mais um corte, porque eu tenho várias áreas de atuação, né? Eu tenho mineração, metalúrgica, construção civil, então eu posso ainda dar uma refinadinha nisso. E aí eu chego na construção civil. Então, olha, de higiene ocupacional, ruído, protetor auditivo, combate à objeção ao uso do protetor e construção civil.
Veja como eu já direcionei o meu trabalho, né? Então, a partir disso, para agora eu construir o meu título, fica mais fácil. Então, o meu título seria Combate à objeção ao uso de protetor auditivo para trabalhadores da construção civil. Vejam como está bem específico, né? Então, eu sei até por onde começar, eu sei por onde iniciar minha pesquisa, colher o material. Então, isso facilita muito, pessoal, tá? Então, lembrando que o título, né, é, é o que mais importa para a gente iniciar o trabalho. Sem o título, a gente não consegue dar andamento, tá bom? Então, a partir desse material, vocês vão fazer alguns exemplos, né? Vocês vão pegar alguns temas e vocês vão estar podendo trabalhar em cima desses temas, fazendo essa segmentação e tentar encontrar o seu título perfeito. Bom, então eu vou pedir para vocês, como atividade, que vocês, a partir de um tema, de preferência o tema que vai ser utilizado por vocês, para o seu trabalho, vocês consigam fazer a segmentação e chegarem num título. Então, o processo é o mesmo. Vocês vão entrar em comentários, escrever o nome de vocês e vocês vão pôr o tema e do lado vão pôr o título. Então, não precisa pôr todo o processo. Simplesmente você põe o tema e o título. Aí, a partir disso, né, eu vou analisar cada um, né, e vou estar conversando com vocês para ver se está adequado, se precisa mudar alguma coisa. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa atividade para essa semana. Eu espero que consigam com facilidade e qualquer dúvida vocês me procurem. Tá bom? Pessoal, grande abraço e vamos lá, hein? Não pode deixar acumular essas tarefas, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar e concluir o TCC dentro desse limite que a gente estabeleceu. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.